Louvado, bendito e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aquele que nos chama, aquele que nos convida a viver na tua palavra. Aquele que nos chama não para aquele que estão sãos, mas para viver e estar diante daqueles que estão doentes, para falar, para compartilhar, para curar e para levantar aqueles que estão caídos. Por isso a palavra de Deus está falando fortemente uns dias atrás, uma passagem muito forte, uma história linda. Vou tentar aqui abreviá-la para não ficar muito longa. Mas antes de começar a falar dessa história que está em 2 Samuel e também em 1 Samuel, eu quero falar sobre Hebreus 12, versículo 15, que é o nosso ponto de partida e também vai ser o nosso ponto de chegada. Hebreus 12, versículo 15 diz assim para nós: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Veja que a palavra de Deus diz que nenhuma raiz de amargura, que nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma dor, nada te prive da graça de Deus. Nada dessas coisas contamine aquilo que está no seu coração, contamine aquilo que está dentro da sua alma, do seu espírito. Hoje o Senhor quer curar almas aqui. Hoje o Senhor quer libertar almas aprisionadas pelo abandono, pelas emoções, pelos sentimentos, pela destruição e pelo fracasso na sua felicidade. Hoje o Senhor quer trazer essa cura para a nossa vida. Então vamos falar o quê? Sobre 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel 6, versículo 15. 2 Samuel 6, versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, rei, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Aí verso 20 ao 23. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai Saul e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Veja que Davi estava saltando e bailando diante da arca de Deus. A arca de Deus que representava o próprio poder, a própria presença de Deus ali naquele lugar físico. A arca de Deus era algo totalmente intransponível, insuperável. Era a própria presença de Deus ali diante do seu povo. E ali, Davi, por isso que Davi estava tão alegre e feliz. E Mical veio aqui desonrando o seu marido. Mical era esposa de Davi. Então ela veio desonrando a Davi. E Davi respondeu à altura a ela. Mas por que aconteceu isso? E por que também que Mical foi o quê? Ela foi amaldiçoada. Porque depois disso, depois dessa desonra que ela causou a Davi, o que aconteceu? Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Veja que o Senhor diz para nós. Veja que o problema não foi Mical desonrar a Davi. O problema
era quem Davi estava honrando naquele momento, a quem Davi estava se alegrando naquele momento. Então, quando muitos de nós, esposas, maridos, filhos, pais, estão buscando a presença de Deus, estão ali buscando estar na presença de Deus com toda a alegria, com todo o fervor, com toda a fé, aí vem pessoas da família, marido, esposa, filhos, pais, não importa quem, e despreza a pessoa, porque ela está se alegrando com Deus. Mas quando nós fazemos isso, quando nós impedimos uma pessoa de se alegrar com Deus, de se alegrar com a arca de Deus, de se alegrar com a presença de Jesus, é como se nós estivéssemos indo contra a vontade de Deus, porque Jesus quer que todos nós estejamos diante da sua presença. Então, quando Mical fez isso, ela não desonrou a Davi, ela desonrou ao próprio Deus, desonrou a Jesus Cristo, e por isso veio a justiça sobre ela. Mas agora vamos entender o porquê que ela fez isso, porque é fácil a gente olhar as consequências que as pessoas fazem, as atitudes de pessoas, olhar aquilo que ela está fazendo de errado, julgá-la por isso, e não olhar o que se passou para chegar até aquele ponto. Ela errou? Errou, mas precisamos analisar, ver o porquê que ela chegou a este ponto. E para nós sabermos o que aconteceu, nós temos que lembrar do passado, ir voltar à nossa memória, da onde começou tudo. Então tudo começou quando Davi enfrentou Golias, em que Davi era um pastor de ovelhas, e ali era desconhecido, e quando está descrito ali em 1 Samuel 17 e 25, que fala claramente para nós, né, 1 Samuel 17 e 25, e que o rei Saul, para aquele que derrotasse o filisteu, o Golias, o gigante, seria isento de todo imposto, receberia muitas riquezas e ainda a mão da sua filha, mas não era a filha Mical, e sim a filha Merabe, que era a primogênita de Saul. Mas isso não aconteceu por quê? Porque a gente continuando lendo a história de Davi, veja claramente que Davi, por derrotar o gigante, começou a ser grande diante dos olhos dos homens. Davi já era grande diante de Deus, porque era segundo o coração de Deus, quando Samuel ungiu ele. Mas veja claramente que Saul ficou com medo, com inveja, porque Davi começou a crescer, ele começou a ir à frente de batalhas, começou a vencer exércitos, vencer batalhas, vencer guerras. E aí o povo já estava admirando mais Davi do que a Saul. O povo já estava admirando mais ali a grandeza de Davi diante deles do que o próprio rei Saul. E isso assustou Saul. E Saul se viu ali num aperto em que a qualquer momento Davi poderia roubar aquilo que ninguém pode roubar de nós. Porque quando Deus nos entrega algo, quando Deus nos dá alguma coisa para nós, quando Deus nos escolhe, nos unge, aponta o dedo e fala: esse é o meu escolhido e eu designei ele para fazer isso. Ninguém pode roubar de nós o que Deus já colocou sobre nós, a não ser se nós não a queremos, a não ser que nós não a buscamos, porque nenhum homem pode impedir os planos de Deus. E aí veja o que aconteceu. Veja que Saul, com medo, aproveitando a ocasião da sua filha mais nova, que a gente vai ver aqui em 1 Samuel, versículo 18 em diante, diz assim: Davi disse a Saul: quem sou eu, a qual a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Versículo 19: sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meu latita. Aí, agora a ocasião que Saul usou para que pudesse pegar em laço Davi. Verso 20 diz: Mical,
a outra filha de Saul, amava a Davi. E que, sendo anunciado ao seu pai Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Mas por que pareceu bom aos olhos do pai? E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra Davi. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra será hoje meu genro. Veja que Saul já estava planejando matar aquele que nem ainda era seu genro, mas que queria usar da sua filha que amava Davi, a Mical agora, para quê? Para fazer um laço com Davi, colocar diante dos filisteus e assim destruir a vida de Davi. Aí continuando no verso 25 diz assim para nós. Aí quando o rei Saul disse para Davi que ele não precisava dar um dote, fala assim: então disse Saul: assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Veja o plano de Saul de usar a sua filha, usar o amor da sua filha Mical para destruir aquele a quem ela amava. E que Davi teria que matar 100 filisteus, sem matar 100 pessoas, porque o prepúcio é uma pele do órgão genital do homem, que numa guerra não tem como tirar se não for matando aquele outro indivíduo. E veja que ele exigiu 100 prepúcios de Davi. E aí continua, verso 27. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Veja que aí ele pediu 100 para Davi. Davi foi lá e buscou 200 prepúcios. E aí Saul não tinha mais o que fazer. Ele já não tinha dado já a Merabe para ele como prometido quando derrotou o gigante Golias. Mas agora, novamente, imagine como o povo se revoltaria. Quando Davi já é conhecido, Davi já é o homem de guerra, Davi já é o homem de Deus, que Saul temia a Davi, principalmente porque sabia que Davi era um homem de Deus. E ele trouxe 200 prepúcios em troca de Mical. E aí acontece o quê? O drama dessa mulher. Veja o drama de Mical. Por que ela desonrou a Davi? A gente já está começando a entender. Ela teve um drama familiar primeiro, em que seu pai, simplesmente cruel, desumano, não se importou com seus sentimentos, não se importou com seu amor. Ela simplesmente usou da sua filha Mical para fazer um jogo contra Davi, para tentar matar aquele a quem ela amava. E aí vem o drama sentimental, em que ela amava Davi e seu pai odiava aquele a quem ela amava, odiava Davi e queria usar dela para matar. E aí vem também o drama emocional. Veja que Saul falou que não precisa de dote, eu quero 100 prepúcios. E aí Davi traz 200. Para quê? Para casar com Mical. Veja o drama emocional de Mical, que neste momento agora ela sabe que aquele amor que ela tinha por Davi, ela recebeu em troca de 200 mortos, de 200 vidas com sangue sobre aquele amor. E aí você fala e pensa, nossa, eu acho que agora a história começa a mudar. Acho que agora nós precisamos rever agora o porquê que Mical sofreu aquela justiça. Então, veja claramente que muitas vezes a gente olha para uma situação, mas não sabe o que está passando por detrás, não sabe o que está movendo, não sabe o que está gerando aquilo, o que foi gerado para chegar àquela consequência. Por isso a importância de pessoas que se aprofundem nisso, é por isso a importância muitas vezes de psicólogos, psiquiatras, que são homens usados por Deus, que são colocados ali por Deus, talvez não professam uma fé espiritual verdadeira, mas trabalham naquilo que é emocional, sentimental,
nos dramas que acontecem em nossa vida. E aí veja claramente que o drama de Mical, abandonada pelo seu pai, em que seu pai usou apenas dela como uma arma política para destruir Davi, em que seus sentimentos foram totalmente jogados no lixo, em que ela amava um homem, em que seu pai queria matar através dela. E além do trauma familiar do pai, dos sentimentos, o trauma emocional, em que ela foi trocada, o seu amor foi trocado por 200 vidas, 200 sangues. E quantas vezes nós somos traídos, somos martirizados, pisados por pais, por mães desumanos, cruéis, que nem deveriam ser chamados de pais. Quantas vezes nós somos deixados, abandonados, esquecidos por nosso pai, em que nossos sentimentos são massacrados, são dilacerados por causa da nossa família que nos esquece, que nos abandona, que nos deixa. Mas por isso que Jesus é perfeito, é por isso que Jesus veio naquela cruz por nós, porque ele disse para nós, Isaías, que mesmo que sua mãe, seu pai esquecesse de você, eu, o Senhor, jamais se esqueceria, porque cada um de nós está cravado nas mãos de Jesus. Deus nunca deixou de nos amar. Jesus nunca deixou de te amar. Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca feriu seus sentimentos. Mas aí, devido a esta dor, a esses sentimentos, a esses traumas, nós começamos a perder o foco de Jesus. Ficamos olhando para as distrações, para os erros dos outros, para os obreiros, para evangelistas, para os irmãos da igreja, até mesmo para as pessoas de fora, e esquecemos que nós devemos olhar somente para Jesus, somente para Jesus, somente para Jesus, o autor e consumador da fé. E aí não para o drama de Mical. Por que não para, Sandro? Porque depois disso, Saul, vendo que não tinha sucesso, tentou matar Davi. E aí Mical, por amor a Davi, falou para ele: fuja, Davi, senão você vai ser morto. Isso está em 1 Samuel 19:11, que diz assim: porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. E aí Davi fugiu. E sabe o que aconteceu? Davi nunca mais voltou. Nunca mais não. Ficou 8 anos sem voltar para ver aquela que amava ele. Aquela que se sacrificou por amor a ele, deixou ele ir. Ele demorou 8 anos. E não só isso. Durante esses 8 anos, longe de Mical, Davi se casou 6 vezes. Isso está descrito em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 ao 3, que fala claramente sobre os 6 primogênitos de Davi. Se são 6 primogênitos, são 6 mulheres. Fora depois que Davi teve ainda mais, teve quase 50 filhas, mais de 50 filhos Davi teve. E aí aconteceu o quê? Davi abandonou Mical, esqueceu de Mical, traiu Mical, substituiu Mical. E aí veja o que acontece. Os nossos sentimentos, o nosso drama, o grande amor que nós sentimos por aquele homem, por aquela mulher que nos trai, que nos engana, que mente, que nos substitui por outro ou por outra. E aí que é o perigo de nós não deixarmos mágoas em nosso coração, não deixar marcas ferirem e continuarem ali escurecendo a nossa alma. E o que acontece depois? Depois nós vemos que Mical teve uma segunda chance. Mical teve um segundo casamento, em que o seu pai deu a ela uma outra nova chance de poder viver uma vida plena e feliz. E assim é Jesus conosco. Ele sempre nos dá uma segunda chance.
Ele sempre tem uma segunda chance na sua vida. Ele sempre tem uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Enquanto há fôlego de vida, há ainda chance na sua vida de ser feliz nessa terra. Mas com os olhos fitos em Jesus, somente em Jesus. Em 1 Samuel 25:44 diz assim para nós: Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Veja que ela casou novamente, e com um homem que amava ela. Nós iremos ver que esse homem amava ela, mas Davi voltou novamente. Davi novamente voltou. E ele voltou exigindo a sua esposa Mical de volta. Mas Mical já tinha se casado de novo. E Davi ia cometer mais um erro, porque havia uma lei em que quando a esposa tinha outro relacionamento, se casava novamente, ela não poderia se casar, voltar para o mesmo marido. O marido não podia voltar para ela. Era abominável aos olhos de Deus. E Davi exigiu isso quando houve uma aliança do filho agora de Jonatas. Quando houve uma aliança do filho de Jonatas com Davi para recuperar ali o reino, Davi exigiu Mical de volta. Ele não só abandonou, não só esqueceu, não só traiu, não só ali adulterou com ela, mas tirou a sua felicidade novamente do homem que amava ela. Isso está agora em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 14 ao 16. 2 Samuel 3, 14 e 16 diz assim: Enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dai-me a minha mulher Mical, que eu desposei por ser prepúcio de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Patiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. Veja, o homem que amava Mical, a segunda chance de Mical ser feliz, foi roubada, foi tirada por Davi. Davi roubou a felicidade dela. Aquele que traiu, aquele que abandonou, aquele que largou, que substituiu Mical, agora quis roubar a felicidade dela novamente. E quantos homens, quantas mulheres fazem assim em sua vida, em nossa vida, ao nosso redor? Eles nos abandonam, nos deixam, esquecem de nós. Nós sofremos muito, pelejamos muito para criar filhos, talvez deste que nos abandonou. E aí ele quer voltar para nós, como se tudo bem, como se estivesse tudo certo, e ainda roubar uma segunda chance que talvez nós já temos de ser feliz. Isso que acontece no drama de Mical, o drama familiar, o pai que não a amava, que trocou ela, o seu amor por política, o drama sentimental, ela amava a Davi, mas seu pai a odiava. Quantas famílias, quantos casais se amam, o marido ama a esposa, mas a família não aceita, a mulher ama o marido, mas a família não aceita. Aí vem o drama emocional, em que ela foi trocada por 200 vidas de homens. Aí tem também o drama de ser esquecida, abandonada por 8 anos por Davi e ainda substituída por outras 6 mulheres. E agora Davi quer voltar e roubar a sua felicidade. E não só quis, ele fez. Aconteceu. E aquela segunda chance que ela tinha de ser feliz, novamente foi roubada por Davi. Veja o drama de Mical. Veja o drama que gerou todo este contexto para nós. E aí chegamos novamente ali, aquele ponto em que Davi foi desonrado por Mical. Em que ele estava ali, em 2 Samuel 6,16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Agora nós podemos dizer, quem é o culpado dessa história? Quem que é o culpado dessa história? Mical ou Davi? Veja que aquele homem, segundo o coração de Deus,
o quanto ele errou, o quanto ele fez sofrer Mical, aquele que ele quis amar, que ele ajuntou, que ele se uniu. E aí você fala, mas por que então que Mical sofreu as consequências? Como eu falei no começo, os nossos olhos devem estar fitos em Jesus. Mical, quando ali desonrou a Davi, e Davi estava saltando, se alegrando com Jesus. Mical não estava ali desprezando somente a Davi. Mical estava desprezando ao próprio Deus. E aí foi o erro dela. Foi somente isso o erro dela. Mas houve todo um trauma na sua vida. Todo um drama envolvendo seus sentimentos, emoções, trauma familiar, abandono, esquecimento, traição. E por isso que nós voltamos agora novamente em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que falou assim para nós: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Veja, não permita que obreiros, fofocas, traições, pastores que falam palavras que não devem, pastoras, evangelistas, irmãos e irmãs que falam coisas indevidas, que sentem inveja, orgulho, impotência diante do que Deus está fazendo na sua vida. Não permita que essas raízes de amargura se voltem contra Deus. Talvez não de forma direta, mas de forma indireta. E quando fazemos isso, nós estamos trazendo maldição para as nossas vidas. Estamos trazendo maldição para a nossa casa. E muitas vezes nós não entendemos o porquê que a nossa casa ainda passa por tribulação, passa por tormentos. Muitas vezes é porque nós invejamos, é porque falamos algo que não devia, é porque atormentamos a vida do irmão, do evangelista, do obreiro, do pastor. E aí quando nós abrimos a boca para amaldiçoar um servo de Deus, um ungido de Deus, o Senhor não se agrada. Nem Davi, quando teve a chance de matar Saul, sabendo que era um ungido de Deus, ele não se atreveu a fazer isso. Então, e o que devo fazer agora, Sandro, para que esta mágoa saia? Jesus. Jesus é a resposta. Jesus sempre foi a resposta. Jesus sempre será a resposta. Jesus, aquele que se pendurou na cruz por nós, aquele que derramou o seu sangue para nos lavar, nos purificar, nos santificar. Jesus é o nosso foco. E por isso que em Hebreus 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, meus irmãos, não é só porque você aceitou Jesus, porque você está agora no Evangelho, porque você está ali presente com Deus, que nada vai acontecer, que vai ficar tudo bem, não. Vai vir afronta, vai vir confronto, vai vir aflição. No mundo tereis aflição. Se Jesus sofreu tudo isso por causa dos nossos pecados, você acha que nós não passaremos por tormentos, por turbulência, por tempestades? É o que mais haverá em nossas vidas. E precisamos estar firmes, fitos em Jesus, olhando para Jesus. Não olhe para o lado, não olhe para o obreiro, não olhe para o evangelista, não olhe para o irmão. Não olhe para Jesus. É Ele que te consumiu, é Ele que te guardou, é Ele que te lavou. Jesus Cristo deve ser o nosso alvo sempre. E por isso, não temas, porque o Jesus, aquele que nos libertou, já também te lavou de todo mal. E se nós estamos olhando para Ele, estas mágoas, esses sentimentos, esses tormentos irão se despedaçar agora, diante do sangue de Jesus. Pai, Deus eterno e todo-poderoso, a sua palavra, Senhor, fala claramente, Senhor, olhando para Jesus, tirar o foco daquilo que está nos distraindo, focando no Senhor, ó Pai. Porque o Senhor foi traído, foi humilhado, foi blasfemado, e não foi por seus pecados, Pai, foi pelos nossos pecados. E porque nós achamos que nós não sofreremos, que não teremos aflições nessa terra, nós devemos continuar fitos em Jesus e cuidando para que nós não jogamos a culpa no próprio Deus,
porque Jesus é santo, é perfeito, é puro, e os erros dos homens não podem ser pingados, espirrados na presença santa de Jesus Cristo. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, ó Pai. E determino agora, Pai, em nome de Jesus e diante do teu poder, ó Pai, lave esta alma, lave, Senhor, esse espírito, lave, Senhor, todo este corpo, todas essas mágoas, todos esses tormentos, Senhor, o abandono, o esquecimento, Senhor, pais que abandonam, filhos que abandonam, maridos, esposas que abandonam, Senhor, que esquecem e que voltam para atormentar as suas mulheres, voltam para atormentar os seus maridos, Senhor, que hoje, Senhor, o teu sangue nos lave, nos purifique, tire de nós todas essas impurezas, ó Pai, e para a honra e glória do seu nome, sejamos lavados e purificados em nome de Jesus. E que assim, o amor do Pai, o sangue do seu Filho Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja contigo, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.